Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tati Siqueira, você está no canal Livralhada da Tati e hoje vamos falar de Violeta, da Isabel Allende. Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos aqui e hoje eu quero falar sobre Isabel Allende. Ai, gente, sério, essa mulher, ela é uma das minhas, sei lá, minhas escritoras favoritas. Ela tá entrando aí, porque eu não li tanto assim dela, mas todos os livros que eu li dela, eu gostei demais, 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 demais. E hoje vamos falar de Violeta. Eu li este livro aqui no Kindle, né? Então tá vendo que ela tá aí assim, né? Meio em PB, né? Preto e branco, mas eu queria muito ter comprado o livro, assim. Eu me arrependi de não ter comprado porque a capa, eu vou deixar ela aqui, ela é muito linda em cores, né? E é um livro que, assim, é gostoso de ter. Eu queria ter ele aqui na minha prateleira. Mas enfim, não é coisas da vida, é bom que eu não gasto papel. Então, do que fala Violeta? Muito bem, Violeta tem uma conexão com o livro A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos foi o primeiro livro da Isabel Allende que eu li e falava da Clara, que era clarividente e tudo, né? E a gente, nesse livro Violeta, 40 anos depois que a Isabel Allende escreveu A Casa dos Espíritos, a gente vai ter aí a personagem Clara, que ela é mencionada no livro, e como a tia da Violeta, né? Então quem menciona a Clara é a Nívia, né? A avó da Violeta. Então a gente vai seguir aí como foi a família Del Valle ali pela parte do pai da Violeta. Então a gente já começa com um acontecimento que é a gripe espanhola, né? A pandemia de 1920, né, com a gripe espanhola. Então esse livro, na verdade, ele expande os horizontes de A Casa dos Espíritos e a gente vai acompanhar a vida toda da Violeta, desde quando ela nasce até quando ela morre. Sim, ela morre no final, mas a gente vê a história dela inteira, viu, gente? Isso aqui não chega nem a ser um spoiler, né? Mas é porque a gente acompanha a saga da vida dela toda aí e que vai culminar na pandemia de aquela palavra que começa com co, né? E termina com vide, isso mesmo, em 2020. Então passa aí 100 anos da vida da Violeta e a gente vai acompanhar o que aconteceu na vida dela. O livro começa já com a Violeta escrevendo para Camilo. A gente não sabe quem é Camilo até a metade do livro. Na metade do livro a gente acaba descobrindo quem é Camilo. Eu não vou dizer para não perder a graça, tá? Mas você vai descobrir lá no meio do livro quem é o Camilo. E assim, é uma descoberta muito interessante quando você sabe quem ele é. Que aí você fala assim, nossa, agora faz todo sentido, que legal ela tá escrevendo para ele. Então, nesse livro da Violeta, a gente vai ter muitos assuntos abordados aí, claro, né, gente? Eu não poderia deixar de ser, porque Isabel Allende, ela é uma escritora política. Apesar de a gente focar muito na vida da Violeta e através da vida da personagem, a gente tem um pano de fundo do que acontece e também da crítica ali, do que a gente sabe que a nossa escritora está falando. E muitos assuntos polêmicos, né, pra época, assim, imagina, né, muito tempo atrás, a gente tem questões como o feminismo e o casamento LGBTQIA+, é um casamento, vamos dizer assim, nem é um casamento, né? Mas é uma união lésbica que vai ter no livro da Violeta. E é muito lindo de como a Isabel aborda esse tema. E você fica encantado com os personagens que vão viver esse casal. É de tocar o coração. Também a gente tem assuntos aí como o divórcio, né? Então a Violeta logo ela se casa lá com um ser que ela nem gosta muito, mas ela acaba se divorciando dele e tendo um amante. E esse amante, ela vai ter uma relação muito tóxica com esse cara, porque ele é um escroto, é um sedutor aí, ela se apaixona por esse ser.
e ela tem uma relação muito tóxica. E a gente, assim, em vários momentos eu achei bem forte a descrição desse relacionamento dos dois, e eu falei assim, mulher, sai dessa vida. Mas como é difícil para uma pessoa que está vivenciando esse tipo de relação ter essa consciência e ter a força de acabar com isso, né? E depois é muito legal, porque a gente vê a Violeta tendo outros relacionamentos também muito queridos, com personagens muito legais, e vai ser muito interessante viver isso aí com ela. Outra coisa que era tabu, né? Hoje em dia, né, gente, tá muito mais comum do que a gente imagina, mas é a independência financeira das mulheres. Antigamente não se cogitava de uma mulher se tocar à frente dos negócios, e ela foi uma empreendedora e tocou seus negócios e virou uma mulher muito bem de vida, né? E isso é muito interessante para aquela época. Outra coisa que é muito legal que vai ser abordada aí é a Violeta. Ela vai vivendo a sua vida até que ela se depara aí com a ditadura militar do Chile, né? Que aconteceu no Chile. É claro que ela nunca vai falar o nome do ditador lá, mas a gente sabe que é o Pinochet, né? E então, mas ela assim, ela só se toma conta daquela realidade depois que aquilo afeta pessoalmente a vida dela, porque ela tá levando a vida assim normal, tá tentando, né, sobreviver ali nos seus perrengues, mas quando essa ditadura começa a tocar ela mesmo, assim, a afetar a vida dos familiares dela, aí sim ela vai se acordar, né? E vai ver assim, nossa, peraí, o que tá acontecendo aqui? Vamos ver esse negócio aí direito. E esse é um assunto que, assim, em todos os livros que eu li da Isabel Allende, foram 3, né? Eu vejo ela abordando a questão da ditadura. E, gente, como é, assim, essencial, porque, assim, a gente precisa abordar esse assunto, né? Esse é um assunto que não pode ser esquecido. Uma das coisas que acontece no livro é a Operação Condor. O que foi a Operação Condor? A Operação Condor foi uma operação financiada aí, ou arquitetada pelos Estados Unidos para dar apoio técnico aí aos ditadores de direita, aos políticos de direita, para instituir a ditadura. Eles eram completamente contra o comunismo. Semelhanças aí com o que acontece hoje em dia, claro que eu não sei se tem um apoio dos Estados Unidos dessa Operação Condor, mas o assunto é a mesma coisa. A gente tem essa coisa, eu sou contra o comunismo é isso, comunismo é aquilo. Tá certo que tem lá os seus problemas, a gente sabe que nada é perfeito, mas a gente tem que ficar com o pé atrás aí desse discurso, não é? Então não me peça para ser de direita, porque eu li Isabel Allende, eu li história, não dá, não tem como, me desculpe. Mas vamos lá, isso aí me tira do sério, né? Porque são coisas assim que... Gente, 60 mil pessoas foram mortas por essa Operação Condor, que foi, teve o apoio dessa operação em 60 mil pessoas, e 30 mil só na Argentina, 30 mil pessoas. Até que eles tiveram em 1992, eu acho, eles descobriram um arquivo, né, que chama Arquivo do Terror, e aí estavam todos detalhados as torturas, os assassinatos, os sequestros, as perseguições de que eles fizeram na ditadura. Então muitas pessoas morreram e eles estavam lá com o discurso que iam enfrentar os guerrilheiros. Mas por que você tem um guerrilheiro, não é não? Eu não sei não. Então, assim, negócio precisa ser estudado, negócio precisa ser entendido melhor, não é? Enfim, essas são as questões que se levantam aí no livro da Violeta, e é muito interessante a gente ver o olhar dela, e a Isabel, ela escreve de uma maneira muito tocante, tanto que o final do livro eu achei de uma sensibilidade assim tão linda, cara, que eu quase fui às lágrimas com esse final dela, assim, sabe? E nesse livro não tem tanto essa coisa do realismo mágico, né? Que sempre é muito presente nos livros da Violeta, mas tem um certo misticismo, né? Uma certa coisa aí por trás.
Mas não é o foco do livro, né? É lá mais pro final que a gente vê aí a Violeta tendo contatos aí paranormais com alguns outros personagens. Mas é um livro fantástico, eu recomendo demais. Leiam Violeta, da Isabel Allende. É um livro assim que encheu meu coração de amor mesmo, sabe? A gente lê aquele livro e assim, a escrita dela é muito fluida, né? É um livro que vai, né? Eu demorei um pouco porque eu tava lendo outras coisas ao mesmo tempo, normal, não é? Mas acabei lendo e essa era uma das metas minhas para esse ano de 2023. Todo ano ler pelo menos um livro da Isabel Allende, assim, é uma escritora que eu realmente quero mais dela. Eu gostei muito e tá aqui quentinho no meu coração, tá bom? Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo!